É incrível que o cara mais tático do meio-campo do São Paulo ontem tenha sido o André Silva, que jogou pelo lado direito aqui, fazendo esse movimento aqui na diagonal e ajudando na marcação do Igor Vinícius voltando para trás. O André Silva foi contratado para ser o reserva do Caleri. Acontece que ele está se adaptando a todas as funções, como segundo atacante e agora como ponta direita. No início do jogo, para mim parecia um 4-3-3, com Ferreirinha muito perto, muito na frente, com Caleri e Luciano, Pablo Maia e Alisson, e aí o André Silva vinha compor muito no meio campo, porque percebia que tinha um vazio. E o Ferreirinha mais à frente. Na prática, defendendo, é um 4-4-2. É um 4-4-2. André Silva, Alisson, Pablo Maia, Ferreirinha. Mas com os dois chegando muito à frente. Então, tem hora que parece um 4-2-4. É incrível também como é uma questão de sensibilidade e de comunicação. Com o Carpini, muita gente estava falando, o Carpini está jogando 4-2-4, não pode jogar 4-2-4. O Zubeldia chega e faz um time com dois atacantes, num quarto, para mim, num quarto 4-2. O Luciano de segundo atacante, Ferreirinha pela esquerda, o André Silva pela direita. E ninguém falou que é um 4-2-4. E que é um problema ser um 4-2-4. Mas havia mobilidade. Os dois pontas chegando, os dois pontas voltando. E defendendo um 4-4-2. Veja que ele mudou bem, porque ele abriu mão de 3 zagueiros e ele jogou 2 pontas abertos, 2 pontas, com responsabilidade defensiva, mas com responsabilidade de criação também. Então, São Paulo foi muito ofensivo e fez o que Tele Santana não fez. Blasfêmia que eu estou falando, né? Em 92, o São Paulo na semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, o São Paulo jogou a semifinal de 92 da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Ganhou no Morumbi 3-0, mas perdeu em Guayaquil por 2-0. E ontem o São Paulo venceu em Guayaquil por 2-0. E você falou do André Silva, né? Tem uma matéria do Bruno Madri hoje no UOL falando que ele renasceu nessa equipe já com a saída do Carpini. É pouco tempo, né, para falar isso, mas já é uma dorzinha de cabeça boa para o Zubeldia? Eu acho que é uma dor de cabeça, dor de cabeça boa, tá bom, acho que sim. Porque o que acontece é o seguinte, o André Silva foi contratado para ser reserva do Caleri. E ele está virando titular coringa em todas as posições do ataque. Ele pode jogar aberto na direita, ele pode jogar como ponta de lança por trás do centroavante, ele pode jogar como segundo atacante, ele pode jogar como ponta esquerda. Ele tem essa versatilidade. Então o São Paulo ganhou um titular, e isso é muito positivo. Só que o São Paulo deixou de ter o reserva do Caleri, de novo. Né? Porque vai ter um momento que o Caleri pode machucar, e o André Silva pode jogar bem, como reserva do Caleri, mas ele vai estar desgastado porque está jogando todo dia. Não tem problema. Ganhou um Coringa. E um Coringa que pode ser reserva do Caleri. Mas não será apenas isso. Lucas Martins está falando aqui, bom Zubeldia a todos. Muito bom. Rodrigo Ribeiro, Luiz Rebeldia na seleção já. Não sei se ele errou de propósito ou não, mas eu gostei. E o Renato Henrique SN falando, queimei a língua, não acreditava muito no Zubeldia, mas ele parece ser um técnico raiz, entre aspas, técnico que muda o jogo, que entende o elenco que tem, excelente surpresa. É muito cedo, né, para falar isso, eu acho, talvez, assim, um jogo mas parece que o elenco tá curtindo, né? O Hernan trouxe um pouco de bastidor ontem do trabalho dele, que já começou intenso, 3 dias de treino só, mas que parece que foi bom. Metáforas amorosas. Você já começou a namorar um cara novo e falou assim, pô, esse namorado é maravilhoso, aquele que eu tinha não serve para nada. Então, aí tem lua de mel. Lua de mel. Cara, a questão é você saber como é que vai ser o relacionamento daqui a 3 meses. E olha que são 3 meses. Se for daqui a um ano, vai ser bom, porque ele vai ter suportado um ano. Mas, assim, o problema é saber o relacionamento daqui a 2... Vamos trazer o bastidor do São Paulo, então, que é mais importante. Ontem, no final do jogo, eu mandei a mensagem para algumas pessoas que estavam na comitiva do São Paulo, perguntando, gostou? E observando, ele marcou por zona, porque existe um consenso de que praticamente todos os técnicos argentinos que vêm para o Brasil
são bielsistas, discípulos de Marcelo Bielsa. E o Marcelo Bielsa é o grande mestre da marcação por perseguição individual no campo inteiro, muitas vezes sem sobra. Então, você desgasta muito o elenco. Se você fez uma pré-temporada para ter um time jogando num estilo, se você pegar esse mesmo time com preparo físico que foi programado e fizer marcar individual o campo inteiro, você pode causar lesão, você pode causar problema, você pode causar desgaste físico, você pode cansar no segundo tempo e tomar gol no segundo tempo. Então, primeira observação, ele marcou por zona. Isso foi importante por entender a característica física da equipe. Aí a resposta foi: gostamos sim. É preciso ter calma. É só o primeiro jogo, mas ele tem muito conteúdo. Essa é a impressão resumida do que está pensando o São Paulo dentro do CT Barra Funda, ou neste momento dentro do avião, sobre os primeiros dias do Zubeldia. Ele tem muito conteúdo, ele tem muito conhecimento para passar. E esse é o primeiro ponto positivo, extremamente positivo. Agora, vai ser uma sequência de jogos, uma montagem de uma nova equipe. Como ele mudou taticamente tudo o que vinha sendo feito, né, é mesmo um novo time que nasceu no jogo de ontem. Que você falou, né, do relacionamento novo. Eu amo que você é o nosso último romântico aqui, mas eu já tinha visto comentários no nosso chat e também nas redes sociais falando que vamos ver agora no clássico contra o Palmeiras. Aí não, né, gente? Menos, né? Agora tem que fazer um jogo depois do outro. O importante é o São Paulo estar um ponto atrás do Tajeres, disputando a primeira posição da chave, e pode ultrapassar o Tajeres no jogo do Morumbi, no segundo turno. O São Paulo vai jogar no retorno 2 partidas em casa contra Tajeres e Barcelona de Guayaquil. Pode fazer os 9 pontos, se ganhar também do Cobressal, que não está ganhando de ninguém. O Cobressal ontem perdeu por 2-0 para o Tajeres no Chile, em Calama. Então o São Paulo pode fazer 9 pontos, e se fizer 9 pontos, vai ser primeiro colocado da chave. Primeira expectativa, primeira esperança é essa. Agora, é claro que precisa entender o processo do trabalho. A lua de mel, uma hora termina, a paixão precisa virar amor. A gente precisa pedir uma trilha romântica para a nossa produção aqui, para a gente poder soltar o som quando você fizer essa analogia maravilhosa com o amor. Pablo Medina mandou um superchat. Obrigada, Pablo. Bom dia. PVC, algum clube ou seleção europeia já jogou em La Paz? Com esse rodízio de cidades, teremos final da Libertadores na capital boliviana? Eu não lembro de memória de time europeu jogando em La Paz. Provavelmente jogou em excursões do passado. O Real Madrid jogou em Bogotá, por exemplo. O Real Madrid, em 1953, jogou em Bogotá com os Milionários. Bogotá não é La Paz, mas tem 2.500 metros de altitude. E La Paz eu tenho que fazer a pesquisa para saber quem jogou, se alguém jogou. Mas eu já disse aqui, eu gosto da frase que os bolivianos falam, escrevem em faixa no estádio Hernando Siles: se juega donde se vive. Se joga onde se vive. Muito bom. Vamos colocar o Rodrigo Matos na nossa conversa, porque temos assuntos do Rio de Janeiro para tratar e temos nosso grande quadro de finanças aqui na sexta-feira. Hoje com um assunto legal, né, Rodrigo? Quer dizer, é interessante, não sei se legal, mas é interessante saber quanto ganha o juiz, que eu tenho certeza que não xinga aí no estádio. Quanto será que ele está ganhando para escutar, não o seu xingamento, de outras pessoas? Rodrigo, bom dia. Bom dia, Domi. Bom dia, PVC. Eu estava ouvindo vocês falando aqui de La Paz, até publiquei hoje também um negócio no blog explicando detalhadamente aí qual foi a estratégia, né, do Tite e os dados que ele levou em conta para... Eles nem estão usando a expressão poupar, mas estão usando a expressão botar o time mais forte possível naquele momento, né? E aí eu acho que para acrescentar nessa discussão aí, que o entendimento deles era que naquele momento não tinha como ser outro time, mas aí a gente também tem a discussão de que o time foi muito utilizado no estadual, e isso é inclusive uma métrica do Flamengo, né? O Tite roda menos o time que outros técnicos, então que esse fator de desgaste que chegou aqui na fase mais aguda da temporada tem a ver com que
também com muito uso dos jogadores. Enfim, tem bastante dados ali para explicar quais são os motivos e que tomada de decisão dele. A gente tem, inclusive, o print da sua matéria falando sobre isso, porque a nossa produção não está aqui de brincadeira não, Rodrigo. E queria saber como é que está o clima aí, com essa, não é? Depois dessa derrota, como você falou, né, com alguns jogadores poupados, 7 jogadores, né? Então, eu acho que está tendo uma manifestação do que eu chamaria da Fla alucinado, né? Que começou com esse negócio de fora Tite, ele perdeu o primeiro jogo na temporada e começaram um movimento para tirá-lo do time, mas eu só posso classificar como um fator de alucinação, digamos assim. Eu acho até difícil discuti-los em bases racionais, digamos assim. Também são chamados de terraplanistas, né? Enfim, você pode usar a expressão que quiser, toda a torcida tem a sua fatia, a sua franja radical nesse sentido, né? Mas é a única coisa que eu posso dizer. Acho que você pode discutir as decisões dele e tal, o que eu falei aqui, tem uma discussão. Agora, um fato da vida é que ele vai entrar muito pressionado nesse jogo contra o Botafogo. Não só eles, quanto os jogadores. Foram poupados, o Botafogo jogou no meio da semana. Então vai ter uma expectativa de que o Flamengo corra mais, ganhe e reassuma a liderança do brasileiro. Acho que isso aí provavelmente vai acalmar o clima se acontecer. Domi, só um detalhe. Só responder a pergunta anterior. Eu achei aqui rapidamente. Finlândia, Iugoslávia, Tchecoslováquia e Alemanha Oriental jogaram em La Paz contra a seleção da Bolívia. Deve ter mais, mas eu achei essas seleções numa primeira passada.